Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, mais uma tardezinha com Jesus, né? Louvado seja Deus, Deus já abençoe sua tarde, sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Então, vamos lá, mais uma tardezinha, né, de segunda a sexta, tá bom? 17 horas, tem uma palavra de Deus no Leitura Diária Oficial para o meu e para o seu coração, amém? Vamos lá em Mateus 8, no seu versículo 23 ao 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus. A gente já conhece que diz essa palavra, né, de cós salteada. A gente já viu, acho que tem Marcos, Mateus, Lucas e João. A gente já consegue, né, já tem uma noção do que essa palavra traz para os nossos corações. Mas essa tarde, eu queria que a gente entendesse um algo poderoso dentro dessa passagem. É que Jesus fala que ele vai pro barco, né, e aí há uma tempestade. E Jesus está lá no barco dormindo. E aí os discípulos, né, desesperados, aí acomete-se onde uma grande tempestade, e os discípulos desesperados vai lá e chama Jesus, né? E aí o que é que a gente entende, né, nas nossas vidas hoje, diante de uma dificuldade, diante de uma tempestade, diante de um problema, né, diante de uma luta, diante de uma perseguição, a gente não precisa temer. Porque a gente tem Jesus aqui no barco, Jesus está no barco, Jesus estava no barco ali. Vê uma tempestade, aí você para, né? A gente não sabe quem é que estava lá no barco, se todos os discípulos estavam, Pedro estava, porque Pedro era um pescador, né? E aí o que é que Jesus chama a atenção não é que acordou ele, mas é porque teve medo daquela situação, né? Sendo que Jesus estava no barco, sendo que ele já vivenciou os milagres, sendo que ele já viu coisas grandiosas, já viu libertação, cura, multiplicação dos pães, enfim. Eu acredito que nesse tempo aí já tenha vivido várias coisas. E o que Jesus traz ao nosso coração hoje, diante da tempestade, diante da dificuldade, eu estou aqui, não precisa ter medo, não precisa, confia, sabe? Mas aí o que é que você faz? Toma atitude. Ora, repreende a tempestade, repreende o mal, sabe? Tinha Jesus ali para fazer isso. Hoje a gente não tem Jesus em carne, mas a gente tem o nome de Jesus e a gente precisa usar esse nome para repreender o mal, para acalmar a tempestade, para acalmar os problemas, para repreender a enfermidade, para repreender mal, para, sabe, avançar, para ser feliz, para buscar a presença de Jesus. Então, Jesus, o que hoje ele quer que a gente entenda é que a gente precisa tirar um medo, né? Às vezes é tão difícil a gente falar desse sentimento de medo, porque hoje a humanidade está envolvida no medo, né? Tudo a gente fica com medo de fazer, hoje o medo disso, medo daquilo, mas Jesus repreendeu eles. Nós dizemos: porque você me acordou? Não, Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? Queridos, quem teme tem pouca fé. Quem teme ou não tem fé nenhuma, porque não crê, né? Não consegue crer, porque o medo impede do ser humano crer, o medo impede dele avançar, o medo impede dele confiar. Então, para o meu seu coração, nessa tarde, em nome de Jesus, algumas coisinhas que a gente precisa, básicas que a gente precisa fazer, é confiar, né, que Jesus está nas nossas vidas, que Jesus está dentro de nós, que independente da dificuldade, né, não precisamos temer, não precisamos nos desesperar. Jesus está no barco e a gente ir, né, até ele, né, clamar mesmo, se derramar. Jesus, como eu disse, Jesus, ele ali naquela cena, naquela situação ali, Jesus estava presente no barco, né? Hoje a gente não tem a carne, Jesus em carne, mas temos Jesus em espírito, que é a mesma coisa, sabe? Então, hoje a gente pode recorrer a ele, a gente pode clamar, pode não ter medo, confiar, avançar mesmo, ir para cima, não aceitar a situação, sabe? Não permitir mais essa tempestade, não permitir mais quando a gente coloca isso diante de Deus, em clamor, em busca. Senhor, socorre-nos, Pai.
O Senhor entra com providência, mas sem temer, queridos. Jesus chamou a atenção daqueles discípulos por duas coisas. Porque eles estavam com medo e eles estavam com pouca fé. Então, em nome de Jesus, hoje é tarde de você, através dessa palavra, entender que não é errado você ir até diante de Jesus. Não, é o certo você fazer isso diante de Jesus, diante da dificuldade, diante da tempestade, diante da bonança também. Mas o que Jesus quer é que você não tenha medo da situação da tempestade que está ali rodando. Os discípulos estavam lá no barco, né? E aquela onda, aquela água entrando ali, sabe? E tomou um pavor naqueles homens. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava na situação. E eles depois, no final, se maravilhavam. Que homem é esse que até o mar lhe obedece? Oh, queridos, em nome de Jesus, cria no poder de Deus para sua vida, para sua situação, para sua casa, para sua família. Jesus pode, Jesus quer. Mas você precisa tirar o medo, tirar o desespero, tirar a incerteza, tirar a falta de confiança. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito, amanhã não. Não, em nome de Jesus, o Senhor quer trazer isso para o meu, para o seu coração, de forma que eu e você entenda, né? Que hoje a atitude que tem que tomar sou eu. Que tem que tomar é você, de mesmo, diante de Jesus. E pedir a Ele, mas sem medo e sem falta de fé. É pedir crendo mesmo. Senhor, acalma essa tempestade. Senhor, calma essa tempestade. Senhor, acalma essa tempestade, acalma esse problema, Senhor. Repreende esse mal, em nome de Jesus, querido. Temos que crer, temos que crer. Eu sempre falo nas minhas pregações, quando vou falar de crer, é que sem crer você não resolve nada. Se você não crê, você não... Porque a fé é isso aí mesmo. Jesus disse, ó, creia. Creia, se creres, verás a glória de Deus. Para ver a glória, precisa crer. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. E creia sem temer, creia sem duvidar, creia. Jesus está no barco, Jesus está na situação, Jesus está dentro de nós, Jesus está no controle de todas as coisas. Então, guarda isso nessa tarde no seu coração, amém? Soberano Deus, poderoso Pai, obrigada, Jesus, por essa palavra, porque sabemos que o Senhor está num barco, mas o Senhor nos chama a atenção de duas coisas, para a gente não ter medo, Senhor, e não duvidar, Senhor. Pai, e crer, Senhor, e não ter pouca fé, mas ter muita fé, Senhor, no seu poder, nas suas promessas, Senhor, no seu agir, no seu operar. Espírito Santo de Deus, Pai, faz o meu irmão crer, Senhor. Tá uma tempestade, às vezes, na vida dele, na vida dela, Senhor. Às vezes, uma tempestade nas nossas vidas, a gente para e olha assim, Senhor, e tem medo, Senhor, e não acredita de que vamos melhorar, que vai mudar essa situação. Mas o Senhor nos desperta nessa tarde, Jesus, dizia, é porque homens de pequena fé, porque temeis, homens de pequena fé. Aí você diz, ó, é assim que se faz, acalma a tempestade. Aí a tempestade, eita, glória, aleluia, Jesus, tem que se acalmar, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, opera, Senhor, de forma poderosa e grandiosa, Senhor, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém?